Em novembro vai ser lançado no Brasil o Apple iPhone 7 e ele traz uma novidade que simplesmente não tem o plug de fone de ouvido. Qual o real motivo que levou a Apple a remover o plug de fone de ouvido? O único motivo que fez a Apple remover o plug de fone de ouvido do iPhone 7 é simplesmente querer lucrar mais, ganhar mais dinheiro, aumentar o caixa da empresa. Considerando que a Apple não obriga ninguém a comprar os seus produtos, quem compra é muito feliz, não tem nenhum problema nisso. A Apple desenha, a Apple projeta e a Apple põe para vender os produtos que ela quiser. Compra quem quer, quem não gostou, não compra. A Apple deu vários motivos para remover o plug de fone de ouvido, só que nenhum deles realmente é real. Não existe nenhum motivo bom de verdade para remover o plug de fone de ouvido, a não ser querer ganhar mais dinheiro. O modo de ganhar dinheiro da Apple não é simplesmente lucrar em cima da venda do produto. Quando a Apple vende um produto, isso é só o começo. O cliente tem que continuar gerando receita indefinidamente o máximo de tempo possível. Vocês querem um exemplo disso? Lá no início dos anos 2000, quando a Apple lançou o iPod, já existiam outros players de MP3 de outras marcas, tinha um da Creativo, e quando a Apple lançou o iPod, ela lançou uma loja de música, criou uma experiência única do usuário e não incluiu rádio FM. Todos os outros players já tinham rádio FM, o iPod não tinha. O que acontece? Quando você escuta rádio FM no MP3 player, ninguém está ganhando dinheiro. Se a Apple incluísse o rádio FM no iPod, quando a pessoa estivesse escutando rádio FM no iPod da Apple, a Apple não estaria ganhando nada com isso. Esse não é o objetivo da Apple. A Apple simplesmente quer ganhar dinheiro em cada elemento dos produtos que ela vende. Todos os elementos devem gerar dinheiro para a Apple e não ter custos para a Apple. Uma das maneiras que a Apple ganha dinheiro é com licenciamento das tecnologias que ela cria. Uma das tecnologias que ela criou foi o conector Lightning, que tem embaixo do iPhone. Com o plug de fone de ouvido padrão, P2, de 3.5 mm, a Apple não ganha nada com ele. A partir de agora, qualquer fone de ouvido produzido que se conecte no conector Lightning vai ter que pagar licenciamento para a Apple. O que a Apple cobra de licenciamento é muito mais do que qualquer outra empresa. Eles vão ganhar muito dinheiro simplesmente com os fabricantes de fones de ouvidos que vão usar a nova tecnologia de conexão de fone de ouvido do iPhone 7. Então, removendo o plug de fone de ouvido, a Apple resolveu um problema que é não ganhar nada com o plug de fone de ouvido. Seguindo essa lógica de ganhar dinheiro com cada aspecto dos seus produtos, o iPhone 7 é a prova d'água, o que é ótimo. Todo produto que nós usamos com a mão o dia inteiro deveria ser a prova d'água. Só que selar para ser a prova d'água o conector de fone de ouvido custa muito dinheiro. A Sony e a Samsung fazem isso há muitos anos. Os aparelhos da Sony top de linha, os aparelhos da Samsung top de linha são a prova d'água e tem o conector de fone de ouvido. No caso da Apple, como eu já falei, ela não ganha nada com o conector de fone de ouvido e, mantendo ele no iPhone 7, ela teria um custo extra para fazer a selagem e para que eu deixar o aparelho à prova d'água. Ou seja, além de não gerar dinheiro nenhum em licenciamento, ainda teria um custo maior na produção. Agora vocês imaginem milhões de aparelhos produzidos, qual seria esse custo? Não faz parte da filosofia da Apple gastar dinheiro com algo que ela não recebe retorno. Falando sobre os motivos que a Apple deu para remover o plug de fone de ouvido na apresentação do iPhone 7, um deles é que é uma tecnologia antiga que tem mais de 100 anos. Realmente é verdade. A Apple usa como argumento que ela foi a primeira empresa a remover o drive de disquete, por exemplo, dos seus computadores. Ela removeu o leitor de CD e DVD e que agora seria o mesmo caso, ela removendo o plug de fone de ouvido, que seria um caminho natural para a indústria. Isso não é muito verdade. Quando a Apple removeu o drive de disquete, por exemplo, já existia o pendrive, uma tecnologia melhor que o disquete. Quando ela removeu o drive de CD e DVD dos computadores, já existia serviço de streaming de música, serviço de streaming de vídeo, uma tecnologia melhor que o CD e DVD que a gente usa muito mais hoje em dia. Então, a Apple realmente foi corajosa, dando o primeiro passo em remover o drive de disquete, o leitor de CD, mas era um caminho natural da indústria. Não quer dizer que se a Apple não tivesse removido o drive de disquete lá atrás, a gente estaria usando o disquete até hoje. Alguém iria fazer isso. A Apple realmente foi corajosa em fazer isso, mas não quer dizer que ela definiu a indústria. Com o plug de fone de ouvido, não é o mesmo caso. Não existe nada melhor hoje do que o plug de fone de ouvido. Não existe uma tecnologia melhor que o plug de fone de ouvido. Inclusive, quem já está usando os fones de ouvido que vem no iPhone 7 usando o conector digital, está dizendo que é exatamente a mesma coisa dos antigos. O que eu quero dizer é que ser antigo não é motivo para abandonar a tecnologia. A tecnologia deve ser abandonada quando tem algo melhor, que não é o caso. Outro motivo que a Apple deu para remover o plug de fone de ouvido foi wireless, tecnologia sem fio. Este item é bem fácil de perceber que não é verdade. A Apple lançou junto com o iPhone 7 um fone de ouvido sem fio propagandeando um mundo sem fio para o iPhone 7, mas ele não permite um carregamento sem fio.
Essa tecnologia ela é bem antiga, vários aparelhos da concorrência já possuem carregamento sem fio, mas a Apple não tem tal tecnologia. Para carregar a gente precisa ainda utilizar o plug Lightning. Isso sem falar no carregamento lento do iPhone 7. Os concorrentes da Apple já têm carregamento rápido, mesmo nos aparelhos de entrada, que custam muito menos que o iPhone 7. E por último, o único motivo que poderia ser um motivo real mesmo para remover o plug de fone de ouvido, que é o espaço dentro do aparelho. Só que a Apple desenha e toma as decisões do que pôr e o que não colocar dentro do iPhone. No ano passado, ela lançou um mecanismo de 3D Touch que para isso reduziu o tamanho da bateria. Ela resolveu e tomou a decisão de reduzir o tamanho da bateria para colocar esse recurso. Esse ano, o mecanismo de vibração do novo botão do iPhone 7 também ocupa espaço. A Apple tomou a decisão de ocupar esse espaço dentro do iPhone, assim removendo o plug de fone de ouvido. Quero dizer com isso que o espaço dentro do aparelho não é exatamente um problema, tendo em vista o histórico de decisões da Apple. Eu acredito que muitos usuários iriam preferir o plug de fone de ouvido e mais bateria do que outros recursos que a Apple colocou no aparelho. Então, essa é uma análise dos reais motivos e não dos motivos que a Apple coloca na propaganda que levaram a Apple a remover o plug de fone de ouvido, que na minha opinião prejudica muito seus usuários. De novo, a Apple coloca no mercado o produto que quiser e não obriga ninguém a comprar. O mercado é que dita se as escolhas da Apple são boas ou não. O importante é que seus usuários estejam felizes. Não tenho programação de vídeo no canal, mas se inscreve aí para saber quando vai ter mais. Até mais, valeu!